Esse é o nosso terceiro episódio da nossa série importante da psicanálise sobre atos falhos, e eu estou falando agora sobre o ato falho do esquecimento, que é o segundo, antecedeu atos falhos da linguagem, com alguns exemplos, gatilhos para você pensar e refletir acerca do que significa o sem querer querendo, falei, memorizei ou agi, né? O esquecimento da memória, que é o que nós vamos falar exatamente nesse podcast. Olha, no Psicopatologia da Vida Cotidiana, uma obra de Freud de 1901, tá? O Freud dá diversos exemplos dos 3 tipos de atos falhos para você que tem interesse em saber mais aí. Logo no início ele vai começar a mencionar sobre uma análise do ato falho de esquecimento que aconteceu com ele mesmo, enquanto ele visitava a Catedral de Orvieto. Ele se esquece do nome do pintor dos afrescos, e aí ele procura buscar na sua memória e ele não consegue lembrar. Os nomes que aparecem são Botticelli e Boltrafio, mas ele reconhece que ambos não são o nome correto. Então, nesse caso, uma outra pessoa lhe informa que o nome era Signorelli, e o Freud imediatamente reconhece o nome correto, ou seja, deu aquele estalo. E aí, se a gente for analisar o porquê do esquecimento, o próprio Freud recorda de uma conversa que ele teve anterior com alguns costumes da Bósnia, e aí ele lembrou que o tema relacionado era da morte, da sexualidade, e as palavras que ele estava ouvindo ali, por exemplo, eram palavras do tipo senhor, ou seja, signor em alemão, e em italiano signorelli. Então meio que ele misturou na conversa, e essa conversa estava interferindo numa cadeia associativa que afetava a sua memória. O próprio Freud mesmo percebeu essa observação de linguagem. É mais ou menos um exemplo para você considerar como as associações de atos falhos vêm à tona daquilo que foi vivido, vivenciado. Alex, você está dizendo que esquecer não é um erro, não. Esquecimento é um erro, mas se nós formos investigar a fundo a causa do esquecimento, que é o foco aqui do meu trabalho, a gente vai ver que seria como uma espécie de uma parte de nós não quisesse realmente ligar. Esqueci de ligar para a pessoa, eu queria tanto. Será que queria tanto ou você precisava tanto? O ato falho pode surgir de um componente inconsciente desse desejo ou do não desejo, entende? E é por isso que temos que averiguar, para estarmos lúcidos, para estarmos conscientes. Se você me perguntar, a psicanálise trabalha, Alex, com a inconsciência, mas por que você fala da consciência? Ora, enquanto o inconsciente não é cura, trazer os aspectos à consciência é saúde. Se tu me perguntares agora o que é saúde mental, é a consciência de você estar pleno das suas questões. A OMS, por exemplo, define que saúde é um total, um conceito amplo do bem-estar psíquico, físico e social, que é o modelo biopsicossocial que eu tenho trabalhado há alguns anos. Nesse conceito de saúde, ou seja, o ser humano que diz que é saudável tem que apresentar para ele mesmo fatores benéficos no seu físico, psíquico e social. Aqui no conceito mental vamos chamar saúde de consciência, ao equilíbrio do pensar, sem excessos do passado que gera depressão, sem excessos do presente que gera o estresse e sem os excessos do futuro que gera a ansiedade. Então trazer aquilo que está guardado. Por que eu esqueci de ligar para o fulano, para o Beltrano? Por que eu esqueci de ligar para ele, para ela? Qual o motivo? Alex, alguma fração então significa o meu desejo reprimido? Isso aí, um desejo reprimido de não ligar. Provavelmente, muito provavelmente, e não sou eu que estou dizendo isso, eu estou trazendo para você um resumo do meu entendimento sobre essa incrível obra da psicopatologia da vida cotidiana que Freud, em 1901, trouxe como experimento científico, inclusive experimento científico que foi antecedido por outro fabuloso, que foi a interpretação dos sonhos no ano anterior, em 1900. Então, para você ver que isso aqui é trabalho científico, é artigos para você crescer e aumentar o seu nível de consciência. Não considere o esquecimento como algo simplesmente normal. Por isso que o ato falho, ele sugere esse componente que falta, ou que ele falta no ponto de vista do exceder.
Você me entende? Algo excede. Todo excesso tem uma falta, né? Então, excede porque eu preciso de algo a mais. Por isso, o ato falho é um erro, mas também é um acerto no ponto de vista do desejo do inconsciente. Então, o inconsciente manifestou, o inconsciente apareceu, que ele vai dizer, yes, era isso que eu queria. Mas o consciente público diz, meu Deus, que gafe, que falha. Entende? Vamos para o próximo episódio, que eu vou falar sobre atos falhos no comportamento, e você vai perceber como isso na prática leva a muitas vezes, a um destruir das nossas relações, inclusive da nossa estima. Perceba como é importante esse conjunto de informações para você. A gente se vê. Paz e bem onde você estiver.